bem-vindos, bem-vinda à minha casa digital, bem-vindo a este espaço, bem-vindo a ti que estás desse lado e que estás a ver este vídeo. Este é o meu primeiro vídeo de um conteúdo de um tema que eu vou chamar de Arcvisão. E visão porquê? Nestes vídeos eu vou apresentar o meu ponto de vista de determinados espaços que eu vou usufruir, vou experienciar e vou viver durante um período de tempo, um determinado período de tempo. E nestes espaços eu vou vê-los, vou fazer um pequeno vídeo no início e um pequeno vídeo no fim e vou dizer aquilo com que eu me identifico e aquilo com que eu não me identifico tanto. E a ideia é que através destes vídeos, em que eu vou falando um bocadinho sobre outros espaços que não foram projetados nem foram desenhados por mim, mas vocês conseguem perceber a minha maneira de pensar e a minha maneira de ver aqueles espaços como pessoa e como arquiteta. Nestes vídeos, em todos os espaços, eu vou ter em conta 5 critérios fundamentais para mim, para que um espaço seja verdadeira casa. Estes critérios são, primeiro, luz natural. É um dos elementos mais fundamentais para qualquer espaço, para qualquer uso, seja para o que for, a luz natural é um elemento fundamental. Segundo, a questão da proporção. Que estes espaços tenham uma dimensão, uma área, uma organização que seja correspondente e que dê resposta àquela função que ele pretende desempenhar. Terceiro, mobiliário. A forma como nós dispomos e espalhamos o mobiliário por estes compartimentos é muito importante. É muito importante para marcarmos pontos de paragem, pontos de transição, pontos de passagem e esta forma como nós dispomos o mobiliário é fundamental para que os espaços funcionem. Quarto ponto, a cor. A cor é muito importante para nós marcarmos e para transmitirmos sensações a esses espaços. E vamos também falar um bocadinho sobre cor. E o quinto e último critério a ter em consideração, a luz artificial. Porque quando a luz natural está presente, acima de tudo, durante a parte do dia, temos à noite, precisamos da luz artificial. A luz artificial para marcar, mais uma vez, pontos de paragem, circuitos de circulação e etc. Vamos ter isso em conta em todos os espaços e em todos os vídeos que eu vou fazer sobre este tema do Arcvisão e vamos falar um bocadinho sobre o meu ponto de vista deste espaço e deste apartamento que nós estamos a viver agora durante este período de tempo. Este apartamento tem aproximadamente 54 metros quadrados. Estamos num apartamento, num edifício que diria eu tem à volta mais ou menos de 30 anos, pelo menos, dá para ver pelas carpintarias e até pela forma, por alguns materiais que ainda cá estão. O edifício é um edifício não muito atual, é um edifício que terá pelo menos 30 anos. O apartamento é um apartamento T1, é um apartamento que é constituído por uma sala comum, uma cozinha, uma casa de banho e um quarto. E vamos então avaliar um bocadinho e ver como é que este T1, como é que este apartamento com estas áreas relativamente pequeninas funciona e os critérios e falamos um bocadinho sobre estes critérios. Vamos começar então neste apartamento pela zona comum, pela zona, digamos assim, os espaços de vivência e de espaços comuns. Vamos passar aqui para a zona da sala do comum e para a zona da cozinha, ok? Vamos lá! Estamos então aqui na zona da sala comum. Esta sala, como todo o apartamento, vamos então falar agora aqui dos 5 critérios que eu falei no início. O primeiro critério é em relação, por exemplo, à luz natural. Esta sala, como todo o apartamento, o próprio quarto, etc., tem um pequeno senão. Este apartamento é um apartamento virado a norte, ou seja, é um apartamento que durante a maior parte do ano, digamos 99% do ano, não recebe luz direta. Então podemos perceber, se calhar um bocadinho por esta luz, estamos mais ou menos a gravar isto às 5h30 da tarde, estamos a gravar num período ainda de verão e vemos que a luz já não é muita. Estamos numa zona da sala em que temos o maior envidraçado, esta janela que dá para a varanda, e ainda assim estamos numa zona que podemos dizer que é um bocadinho escura para aquilo que é esperado ou desejado de uma sala. Por isso eu vou fazer uma coisa para que também tenhamos um bocadinho mais de luz e possamos estar a conversar. Eu vou acender a luz da cozinha para termos um bocadinho mais de luz aqui connosco. Ou seja, tanto o quarto como a sala estão virados a norte, ou seja, em termos de luz natural, temos aqui um pequeno handicap. Isto podia ser, mas lá está, este edifício é um edifício muito grande, estamos a falar de um edifício que tem imensos apartamentos por piso, com uma forma muito complexa e é praticamente impossível que todos os apartamentos tenham uma orientação ideal a sul ou poente, etc. Por isso, isto é inevitável, foi este o apartamento que nós estamos a vivenciar e pronto, e tem este pequeno senão. Apartamentos virados a norte têm sempre esta fragilidade da fraca luz natural, digamos assim. Em relação à proporção, estamos a falar de uma sala comum, é uma sala que tem zona de estar e zona de jantar juntas,
Em relação à proporção, a sala está muito bem conseguida. É uma sala extremamente generosa para um T1. Estamos a falar de um apartamento que só tem um quarto. Vai ter, em princípio, 2, 3 pessoas, um casal ou um casal com um filho a vivê-las. Por isso, a sala é bastante generosa. Como podem ver, os dois espaços estão muito bem divididos. Eu estou aqui quase que no meio. Temos a zona de estar aqui ao meu lado esquerdo e temos a zona de jantar no meu lado direito. Por isso, apesar da sala, a sala é generosa, é bem dividida e consegue ter os dois usos e as duas funcionalidades muito bem divididas e muito bem compartimentadas. Em relação, e temos ali também um pequeno cantinho que eles acabaram por usar para fazer um cantinho de destaque para a lareira e para a própria televisão e dar assim um pequeno pormenor numa zona mais recatada de leitura, ali com um sofá, com uma zona mais de resguardo e acaba por ser bem conseguido. Numa só sala, digamos assim, numa sala comum, acabamos por ter várias vivências mais de sociabilizar, a zona de convívio, de refeição, a zona de estar e a própria zona ali mais de recanto, de proteção, de eventualmente um espaço de leitura. Por isso a sala está muito bem conseguida e em termos de proporção corresponde a 100% àquilo que é esperado para uma sala comum de um apartamento T1. Em relação ao mobiliário deste compartimento, aqui a escolha foi um sofá grande, mais uma vez um sofá generoso, um sofá com chaise longue, nós chamamos com chaise longue este espaço que as pessoas podem estar literalmente esticadas, por isso o sofá é uma boa escolha, porque a sala também permite este sofá, é um sofá bastante confortável, concordo e gosto muito desta escolha. Temos aqui uma mesa de centro. A mesa de centro é muito bonita, muito bem escolhida, mas para mim, pessoalmente, tem um pequeno senão. Ela está posicionada muito no centro. Se vocês repararem, o espaço de passagem fica mesmo limitado aqui a esta zona em que nós passamos entre o sofá e entre a mesa. E então, se calhar, ela um bocadinho mais posicionada, um bocadinho mais para ali, ou um bocadinho mais próximo do sofá, permitia um percurso de circulação, se calhar, mais marcado, que a gente percebia. Entramos, vimos e passamos por aqui em direção à varanda. Depois de falarmos então desta questão aqui do móvel, do mobiliário da sala de estar, vamos passar aqui um bocadinho para o mobiliário da sala de jantar. Na sala de jantar, a opção dos proprietários foi esta mesa comprida com 6 lugares. À partida é uma mesa grande, uma mesa composta, mas diria eu, mais uma vez a opção pessoal, que se calhar para um apartamento, para um casal, eventualmente um casal com um filho de 3 pessoas, uma mesa de 6 lugares acaba por ser demasiado grande. E cria aqui um pequeno conflito, não é? Temos aqui uma zona de passagem apertada entre 2 cantos, para uma pessoa que, não é, que vem do átrio e passa para a sala de jantar, e cria-nos aqui um pequeno aperto que, se calhar, se esta mesa fosse um bocadinho mais pequenina, mais adequada às pessoas que vão efetivamente viver neste apartamento, podíamos evitar e ter aqui um espaço um bocadinho mais desafogado de chegada. Lá está, mais uma vez, é uma questão de opinião. Foi escolhido também por eles aqui um móvel de apoio e ali outro. E acabam por ser 2 móveis assim até ligeiramente diferentes, mas pronto. E foi a opção e aquele móvel está muito bem conseguido, junto à própria mesa para ter o vidro e o próprio móvel também tem uma luz e acaba por funcionar muito bem. Pronto, em relação ao mobiliário estamos conversados. Em relação à cor, vamos falar em relação à cor deste espaço. A cor também, tendo em conta a pouca luz natural que nós falamos, foi bem escolhida. Estamos a falar em quase toda a sala, em 90%, 99% dela, um tom cinza claro. Não é bem um branco, mas é um cinza claro. Percebemos a diferença entre o teto e as paredes em alguns pontos. Por isso foi uma cor clara bem escolhida. Há aqui uma ligeira diferença, que eu não sei se se vai perceber, mas há uma ligeira diferença entre a zona da parede da cozinha e da própria sala. Não percebo porquê desta diferença. É aquelas coisas que não têm assim propriamente uma lógica imediata, uma lógica que a gente possa ver e percebe, mas pronto, foi feita essa opção. Estes membros da parede da cozinha foram escurecidos. E temos também ali a pedra colada, que já tínhamos falado naquele cantinho do destaque, porque eles querem, mais uma vez, lá está, chamar a atenção para aquela parede como uma parede trabalhada e etc. Eles põem a pedra colada e depois transpõem essa pedra colada ali para um pequeno membrozinho ali da cozinha, naquele cantinho que pretende, digamos assim, trazer a pedra de um ponto para o outro e fazer essa ligação. É um detalhe no meio de uma sala, lá está, neutra, com cores claras. Eles depois fazem estes apontamentos de textura e de cor com esta pedra colada. Acho que ali no cantinho do destaque acaba por funcionar muito bem, porque dá destaque àquela lareira e àquela zona, digamos assim, e cria um momento diferente. E como também é um canto com uma forma complexa, o facto de eles marcarem com aquela pedra também ajuda a isso, e funciona muito bem. Ali, se calhar, na cozinha,
já se calhar não tanto, mas quando formos ali para a cozinha vamos falar sobre isso. Em relação à luz artificial, esta sala, assim como todo o apartamento, e eu não sei se foi a opção, se foi uma imposição técnica, pelo aquilo que já existia, porque isto não será um apartamento novo, mas em nenhum ponto do apartamento, nem sobre a mesa, que é uma coisa muito comum, nem sobre a zona de centro da sala de jantar, não temos nenhuma luz de teto. Vocês conseguem ver que não há nenhuma iluminação suspensa, não há nenhuma iluminação de teto, em nenhum ponto. Há, sim, iluminações de parede, eu até vou ligar aquela para vocês verem. Eles fizeram esta iluminação de parede, têm ali uma iluminação de pé, em candeeiro, mas em termos, assim, digamos, de luz de teto, aquelas luzes que nós normalmente usamos para ou marcar um percurso, ou marcar um ponto, por exemplo, é muito comum hoje usarmos uma peça suspensa em cima da mesa de jantar. Estes pontos de luz verticais que vêm de cima, que normalmente são pontos de luz mais fortes que estes pontos de luz de parede, eles não têm nenhum. Não sei porquê dessa opção, mas um pequeno pormenor. Nós estamos hoje às 5h30 da tarde, agora já um bocadinho depois, de um dia de verão, e vocês conseguem perceber que já não há aqui muita luz. E imaginem numa noite de inverno. Esta sala, eu não sei, vamos ver, vamos viver, lá está, a ideia é essa, vamos viver este espaço, vamos viver a noite aqui e vamos perceber efetivamente se realmente não faria falta aqui um ponto de luz vertical, um ponto de luz forte, para iluminar verdadeiramente esta sala, porque estes pontos de luz mais indiretos de parede ou de pé ou de candeeiro acabam por funcionar para marcar pormenores, mas para iluminar verdadeiramente acabam por não ser muito fortes. Mas lá está, só os próprios donos saberão o porquê desta opção. Em relação à sala, estamos falados, vamos passar aqui para a cozinha. Vocês podem ver que está ligada ou aberta para a sala de jantar. Nós chamamos a isto conceito de cozinha open space, ou seja, a cozinha não é um compartimento fechado que se liga para a sala com uma porta. A cozinha está aberta para a sala de jantar e indiretamente também aberta para a sala de estar onde nós estávamos agora. Por isso nós chamamos a isto cozinha open space, ou seja, uma cozinha de espaço aberto. Em relação à luz natural, como eu disse, o apartamento acaba por ter pouca, porque está virado a norte, ou seja, a cozinha é o compartimento mais prejudicado. Vocês ficam aí, mas eu vou só desligar aqui esta luz para vocês verem. A cozinha, sem a luz, digamos assim, artificial, ela não vive por si só. Por exemplo, neste momento, se calhar para estar aqui serve, mas imaginem que eu quero usar a cozinha. Quero ir ao fogão, quero ir preparar qualquer coisa, uma coisa rápida. É muito, muito escuro. A luz natural realmente não chega a este compartimento. A cozinha neste caso é um compartimento que vive acima de tudo de luz artificial, ou seja, a luz natural não chega aqui. É inevitável, o apartamento é pequenino, é virado a norte, mas é um pequeno senão e eu particularmente gosto das cozinhas, que as cozinhas verdadeiramente vivam de luz, porque é um espaço onde nós acabamos por passar muito tempo e passar muito tempo do nosso tempo livre aqui. Mas pronto, vou ligar a luz outra vez, senão... Estamos aqui um bocadinho às escuras. Por isso, em termos de luz natural, estamos falados. Em termos de proporção, a cozinha está bem proporcionada para o uso que ela vai ter, ou para as pessoas que vão usufruir, um casal, eventualmente 2 pessoas aqui a trabalhar, ela está bem proporcionada. Esta abertura, esta passagem é bastante generosa, permite estarem aqui 2 pessoas, permitem ir ao fogão, permite passar, e então a opção de realmente abrir e alargar esta passagem é muito, muito bem feita e funciona muito bem. Temos também muito bem definido zona de limpos, zona de passagem de pratos, de comida, seja do que for, para a sala de jantar, e zona de sujos, zona de lavagem, de louças, etc. E zona de confecção. Isto funciona muito bem numa cozinha. Quando nós conseguimos, à partida, mal entramos num espaço, perceber qual é o uso que se pretende e qual é o uso que se pretende e qual é o uso que se pretende. Os usos estão separados, estão individualizados e conseguimos ter uma pessoa a lavar a louça, uma pessoa a preparar refeições e uma pessoa a cozinhar. E isso funciona muito bem, ou seja, acho que apesar do handicap da luz natural aqui não chegar com muita intensidade, temos uma cozinha muito bem proporcionada e muito bem dividida para um apartamento T1, lá está. Em relação ao mobiliário, o mobiliário também penso que foi bem escolhido, o balcão é generoso, os móveis também temos móveis altos, temos móveis baixos, temos gavetas aqui deste lado, temos tudo aquilo que é preciso, temos também uma opção que nós arquitetos gostamos muito, que é esconder o micro-ondas num armário, não ter aquela peça do micro-ondas assim solta, pousada em cima do balcão. Eles fizeram esta opção, funciona muito bem e este móvel aqui recuado permite resolver não só o micro-ondas, mas também o próprio depósito. Fica aqui, escondido, e eles, como a cozinha é relativamente pequenina, não têm aqueles móveis altos, completos, dispenseiros, e então conseguiram resolver tudo aqui neste móvel e acaba por funcionar muito bem e fica muito bem resolvido.
Outra coisa, eles têm aqui, por exemplo, a única coisa que eu posso dizer que não me identifico muito, mas isso é um gosto enquanto pessoal e profissional, que é estas opções do exaustor solto, esta peça desta chaminé solta. Sou mais adepta dos exaustores embutidos e se calhar até numa posição aqui um bocado mais baixa, mais próxima, porque eventualmente se isto tiver luz, que eu suponho que tenha, exatamente, esta luz acaba por ser uma luz muito aqui e não tão próxima, porque o exaustor foi colocado muito acima, mas pronto, isto foi uma opção técnica, também se lá está, depende deles. A minha opção pessoal não seria. Em termos de mobiliário estamos falados, em termos de cor, mais uma vez foram escolhidas as cores claras, a cozinha é muito interior, por isso precisava verdadeiramente desta cor clara, foi muito bem escolhido e foi muito bem optado, tanto no móvel como no próprio balcão, são as duas coisas com cores muito claras, e eles fizeram aqui um pormenor, que há muita gente que gosta disto, que é esta cinturinha com um azulejo diferente. Lá está, mais uma vez, gosto pessoal. Esta cinturinha diferente tem um grande problema, porque ela dá a volta a todo o compartimento e depois chega aqui ao canto e não tem propriamente remate. E passa deste azulejo brilhante para esta pedra colada que vinha daquele tal ponto do destaque. E a própria pedra colada depois chega cá abaixo e também bate no azulejo. Há aqui uma conjugação esquisita de 3 materiais que se calhar podia ser um bocadinho evitada, mas pronto, lá está, foi uma opção deles. Acima de tudo, muito bom, ponto muito positivo, cozinha clara, que permite que esta luz, a pouca luz que aqui chegue, reflita, bata no mobiliário e o espaço se transforme leve. Em relação à luz artificial, pela primeira vez, e acho que no único compartimento, a cozinha tem luz de teto, vocês podem ver, esta cozinha tem efetivamente uma luz de teto e faz muita falta, porque foi como falámos, esta cozinha é relativamente interior, e não só, a luz de teto também foi muito bem escolhida. Se vocês repararem, ela não é um candeeiro solto qualquer, ela é um candeeiro não é unidirecional, é com várias direções. Ela tem um foco a apontar para o fogão, um foco a apontar para o frigorífico e 2 focos a apontar para o centro. Por isso, aqui a luz de teto foi muito bem escolhida e efetivamente era fundamental que nesta cozinha tivesse uma luz de teto, uma luz forte e uma luz presente, que depois no resto dos compartimentos acaba por não acontecer. Temos também aqui uma luz sobre o balcão que infelizmente já tentámos, mas não está a funcionar, por isso poderia até ter algum efeito bonito aqui, mas não está a funcionar. Esta é a luz verdadeira, forte e presente da cozinha. Já falámos então sobre esta zona comum, sobre estes espaços, digamos assim, de espaço social. Vamos agora para a zona íntima, para a zona da casa de banho e para a zona do quarto, ok? Vamos lá. Ora então, temos aqui a luz, casa de banho. A casa de banho está aqui próxima do vestíbulo de entrada. Vamos entrar. Em relação à casa de banho, lá está. Aquilo que acontecia na cozinha acaba por acontecer aqui. A casa de banho não tem luz natural absolutamente nenhuma, mas pronto, normalmente quando há um compartimento que tem que ficar sem luz, a casa de banho é sempre a primeira sacrificada, sempre. Por isso, uma casa de banho com uma luz natural ou com uma janela para o exterior é muito, muito valorizada. Neste caso não temos, mas estamos num apartamento, num edifício complexo, é normal. Em relação à proporção da casa de banho, mais uma vez, para um apartamento T1 que vai ser vivido ou por um casal com um filho, ela está muito bem conseguida. A casa de banho é generosa, vocês conseguem ver que eu estou aqui no meio e não esbarro em absolutamente nada. As dimensões são generosas, as proporções são bem conseguidas. Apesar de não ser uma casa de banho muito convencional, ela tem aqui uns ângulos um bocado esquisitos, mas isso também faz parte do próprio edifício. E se vocês virem também para aquele cantinho que tivemos a falar da sala, até do próprio apartamento. Em relação à escolha do mobiliário, eles fizeram aqui uma escolha de aproveitar o cantinho escondido para pôr o lavatório, muito bem conseguido, porque realmente era a única peça que eles conseguiriam encaixar aqui nesta zona. Temos eventualmente aqui um ponto técnico, ou de corete, ou de própria estrutura de betão armado, por isso era preciso respeitar isto, e então eles fizeram esta peça integrada que funciona muito bem para resolver aqui este canto mais complicado. Temos uma torneira de pé, muito usada, a casa de banho toda ela vê-se que foi atualizada, todas as louças, todas as peças, porque isto de certeza que não é de origem, para a idade deste prédio, isto não é de origem. Então eles fizeram um lavatório semi-encastrado, temos uma torneira de pé, muito bonita, estas peças são muito bonitas, e fizeram a escolha de manter sanita e bidé. Em relação a esta opção de se manter sanita e bidé, eu diria que é uma boa opção, mas tem um pequeno senão. O espaço entre as duas peças
não sei se vocês conseguem ver, o espaço entre as duas peças acaba por ser muito pequenino. Ficou muito apertado, mas com a instalação original, quase certeza que já deveria ter estas peças, porque para a idade do prédio as casas de banho tinham sempre as duas peças. Se calhar eram duas peças, eram mais pequeninas, porque as peças antigas, a sanita e o bidé, eram louças mais pequeninas. Hoje, assim, estas mais modernas, com formas mais retangulares, acabam por ser maiores e ocupam um bocadinho mais de espaço. Mas pronto, eles tiveram esta opção. Há pessoas que exigem e preferem efetivamente que tenham o bidé e mantiveram. Tem esse pequeno sinal. Aqui na zona da base de chuveiro também houve uma tentativa de atualizar, porque quase de certeza absoluta que isto tinha uma banheira. Esta base de chuveiro também não é original. Eles fizeram este degrauzinho para conseguir fazer o escoamento das águas, porque as banheiras funcionam de maneira diferente das bases. Puseram aquela pastilha de cor para marcar o fundo e todo o resto foi atualizado, o próprio vidro, não é? Tudo isto a ver-se que é muito mais atual, a base de chuveiro, por isso a casa de banho, para a idade que ela tem e para a idade que o prédio tem, está muito bem conseguida, foi muito bem mobilada e atualizada, e claro, sem grandes exageros, fez que é uma casa de banho simples, mas que foi bem conseguida. Em relação à cor, já falamos do mobiliário, a cor aqui é uma cor pastel, não sei se vocês conseguem perceber, não é propriamente um branco, mas é assim um creme, uma cor pastel, para marcar um bocadinho a diferença, se calhar, ali dos espaços já mais de espaço comum, espaço social. E eles fizeram a opção da pastilha preta para marcar a base de chuveiro e também uma opção que eu pessoalmente também não sou muito fã, que é aquelas duas cinturinhas, que vocês conseguem ver, de pastilha preta a fazer ali um detalhezinho. Aquilo é um detalhezinho, não é? Só que depois, claro, aquilo faz aquele detalhe, mas depois termina ali assim um bocado... termina sem fim, não é? Bem e bate ali numa junta. Nós, pessoalmente arquitetos, quando criamos estes pontos de destaque, gostamos. Ou que eles sejam uma parede inteira, ou que eles venham e batam em alguma coisa, ou em algum móvel, ou em alguma peça. E que nunca terminem assim em junta seca. Porque parece que não é? Falta ali uma continuidade. Mas lá está, eles fizeram essa opção, se calhar para conjugar um bocadinho da parede ali de fundo do chuveiro com o próprio chão, e deram aquele pormenor. Foi uma opção pessoal. Em relação à luz artificial, mais uma vez, não temos luz de teto, mas eles criaram estas zonas de luz indireta, estas zonas aqui que eles fizeram, estas proteções, têm a luz por trás e a casa de banho acaba por ficar assim com esta luz suave, esta luz neutra, que as próprias casas de banho exigem, às vezes a casa de banho não tem a luz muito forte. A única coisa que se calhar não funciona tão bem é que a própria luz do lavatório que acaba a ficar ali um bocadinho mais escondida e se calhar precisava aqui de um bocadinho mais de luz. Ainda não experimentei maquiar nem nada dessas coisas, mas às vezes faz que há um bocadinho mais de falta de luz aqui. Mas pronto, a casa de banho vocês conseguem perceber que tem luz, que é clara e que reflete essa luz e que está bem resolvida. Vamos passar para a zona do quarto. Ora, aqui em relação ao quarto. Em relação ao quarto, mais uma vez acontece aquilo que nós vimos em relação à sala. Como é orientado a norte, não temos muita luz. Agora já estamos aqui mais ou menos às 6 da tarde e já vemos que realmente a luz é muito pouca. Nós temos as cortinas abertas e ainda assim falta aqui uma intensidade de sol que a esta hora devia estar a acontecer. Mas pronto, isso é um problema transversal de todo o apartamento e não vale a pena insistir mais nisso. Em relação à proporção, o quarto é relativamente bem proporcionado, não é um quarto muito grande, vê-se que realmente não é um quarto enorme, aqueles quartos completos, mas é um quarto bem proporcionado e eles fizeram a opção de deixar esta zona aqui um bocadinho mais ampla, em frente à porta, para permitir também abrir um armário, etc. E permitem com que dê aqui uma sensação de maior dimensão ao próprio quarto. Por isso o quarto, apesar de pequenino, não estamos a falar de um quarto muito grande. Hoje em dia, se calhar, para um T1, o quarto seria um bocadinho maior, porque é o único quarto da casa, mas este acaba por não ser. É um quarto relativamente pequenino. Em relação ao mobiliário, a cama foi, como eu disse, chegada um bocadinho para lá, para criar aqui uma zona de chegada, de passagem, etc. Funciona bem. Ainda temos espaço para passar em frente à cama e para ter mais um móvel, o que também é muito bom. Este espaço de passagem é bom que as pessoas não batam nos dois lados, funciona muito bem. O mobiliário foi bem escolhido. Temos duas mesinhas de cabeceira, uma em cada lado, o que também é bom, porque às vezes em quartos pequenos não é possível ter duas mesinhas de cabeceira, só é possível ter num lado, por isso aqui conseguimos ter as duas mesinhas de cabeceira e temos a cabeceira alta e temos espelho, por isso o quarto em termos de mobiliário está simples,
mas está bem conseguido, está completo, está composto e apesar de ser um quarto relativamente pequenino, eles conseguiram pôr aqui um detalhe de tudo e acho que funciona bem. Lá está, vamos vivê-lo, vamos usufruí-lo e depois vamos dar o feedback no fim. Em relação à cor, aqui a opção não foi manter o branco nem o pastel, foi trazer um tom de roxo. Um roxo muito claro. Eu não sei se é possível ver. Nós aqui também só temos a luz também é amarela, não ajuda muito, mas a tonalidade da parede é um roxo claro. Porquê? Porque as cores que derivam do azul normalmente são associadas a cores calmas. Então eles aqui escolheram um roxo claro, deram um toque na decoração, na própria escolha da roupa de cama e deram um toque também da decoração do roxo ali naquele quadro. Por isso houve uma tentativa de trazer aqui uma cor ligeiramente diferente para o quarto, para marcar este espaço íntimo com outra cor e com outra tonalidade. Em relação à luz artificial, mais uma vez não temos luz de teto, temos apenas luz de parede e as luzes de mesinhas de cabeceira. Em relação à sala, achei e sinto que pode ser uma falha, o facto de não ter luz de teto, porque a sala precisa dessa luz forte. Em relação ao quarto, nem tanto, porque o quarto normalmente é uma zona de descanso, uma zona de fim de dia, e então não faz muita diferença se for esta luz tenue, esta luz mais filtrada, e normalmente para um quarto serve perfeitamente e até ajuda para que o nosso nível de energia vá baixando e nós comecemos a preparar-nos menos luz, luzes mais suaves, luzes mais filtradas, para começarmos a baixar a energia para ir dormir. Por isso aqui em termos de luz artificial, apesar dela ser pouca, não é? Acaba por resolver bem. Bem, vamos fechar este primeiro vídeo aqui na zona do quarto e como eu disse no início, este vídeo chama-se Arquivisão, ou seja, isto é um ponto de vista pessoal, completamente pessoal e com alguns toques de informação profissional que eu tenho. Estamos aqui a falar de opiniões. E estas opiniões foram filtradas, foram apontadas, foram estudadas à partida, à cabeça. Nós ainda não vivemos nenhum destes espaços, ainda não usufruímos de absolutamente nada. Estamos simplesmente a entrar, a conhecer e a lançar impressões. Vou repetir exatamente o mesmo vídeo no final, à saída, provavelmente já com isto tudo bagunçado, mas já vivido, já usufruído, e vamos-vos dizer aquilo que realmente, se calhar, parecia um problema, mas não foi, e acabou por funcionar bem, ou aquilo que achávamos que estava muito bem conseguido, que acabou por não funcionar tão bem, e se calhar deixar algumas sugestões e perceber como é que isto poderia ser diferente, ou como é que isto poderia ser melhorado, ou como é que isto está realmente a funcionar bem e aquilo que está no sítio. Estamos a falar de um ponto de vista, de uma visão pessoal e profissional, enquanto Patrícia pessoa e Patrícia arquiteta, e vamos lá ver o que é que está. Quando a gente for embora, faz um novo vídeo no final e vamos conversar um bocadinho sobre os prós e os contras deste espaço, ok? Beijinhos, muito obrigada a ti que estás deste lado. Já sabes, se quiseres saber alguma coisa, se quiseres alguma informação, deixa comentário no fim, fala comigo e ele depois fala um bocadinho mais sobre o que é que está aqui em causa. Neste momento é uma abordagem inicial, nós ainda nem sequer tivemos a oportunidade de experimentar a cama, nem experimentar o colchão, nem nos sentarmos ali na mesa. Por isso vamos viver isto, vamos usufruir e depois no fim voltamos aí a esse lado. Obrigada, tchau!